Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava planejando falar sobre o capítulo 5 e 6 da doutrina social da igreja, mas como ia ficar um vídeo muito longo, eu resolvi dividir e vou falar apenas sobre o capítulo 5, família. Então, a família na doutrina social da igreja. O que a doutrina traz sobre a família é mais ou menos isso aqui, ó. A família é a primeira sociedade natural e o centro da vida social. A primeira sociedade natural porque é a primeira sociedade de que se tem notícia e o homem, naturalmente, ele já nasce dentro dessa sociedade. A sociedade constituída pela família, pelo núcleo familiar. E as primeiras pessoas com quem ele tem contato são os familiares, né? E o centro da vida social, porque da família que se irradia todas as ações que vão repercutir na vida social em geral. A família tem prioridade em relação à sociedade e ao Estado, ou seja, a primazia de tudo, o fundamento de toda a sociedade e o Estado vem da família. Então, é porque a família é o contexto original para o amadurecimento humano, afetivo e social. É dentro da família que o ser humano ele aprende como conviver com os outros, aprende como desenvolver as suas relações e aprende também a como controlar as suas emoções. A primeira e fundamental estrutura a favor do desenvolvimento humano é a família. É a família, principalmente aquele núcleo mais íntimo, que é a mãe, o pai, os irmãos, né? Então, a primeira e a fundamental estrutura a favor do desenvolvimento humano. É a mãe que ensina a rezar, é a mãe que ensina a ler, é o pai que dá o exemplo de virilidade, são os irmãos que vão ensinando os seus irmãozinhos. A sociedade e o Estado, nas suas relações com a família, têm o dever de ater-se ao princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade? É respeitar os direitos da família, que é educar os filhos e ensiná-los para o mundo, ao mesmo tempo que ele se abstém de se intrometer naquilo que a família tem o direito de exercer, ele também, por uma questão de subsidiariedade, ele apoia aquilo que a família não consegue realizar sozinha. Então, às vezes, a família não consegue realizar sozinha a educação. O Estado vai e ajuda. Às vezes, não consegue sozinha fornecer um ambiente cultural rico. O Estado, em tese, né, vai e ajuda. Não é o que acontece no nosso país atualmente, mas isso é o que prega a doutrina social da igreja. E ele vai falar também, a doutrina vai falar um pouco do matrimônio. O matrimônio, fundamento da família e o seu valor. Então, como está escrito no título, o matrimônio é o fundamento da família, um compromisso vitalício entre o homem e mulher. Veja bem, entre homem e mulher. A família é fundada na íntima comunhão de vida e de amor do matrimônio. Então, o matrimônio e a intimidade que ele cria entre o casal é aquilo que vai dar a liga para que a família seja uma estrutura forte e bem fundada, né? O matrimônio tem como traços, e isso aqui a gente está esquecendo na nossa sociedade, a totalidade, ou seja, a entrega total. Então, não é. Tem gente que já casa pensando no que vai fazer caso seja necessário se divorciar. Então isso não é entrega. Tem gente que casa, mas não quer dar uma senha de celular. Tem gente que casa, mas fica dividindo conta. Então não é a totalidade. A unicidade são um só, os dois se transformam em um só. A indissolubilidade é para o resto da vida. E a fidelidade é aquela castidade do casal, a castidade voltada só para o seu parceiro. E a fecundidade, que é a abertura para a vida. Então, o matrimônio sustenta a estabilidade e a continuidade da família. Por quê? Porque enquanto o casal estiver
bem unido e for exemplo para os seus filhos, a família estará unida. E, sendo exemplo para os filhos, os próprios filhos replicarão aquele modelo que eles viram, nos seus pais. Proporcionando, então, a família, né, o matrimônio proporciona um ambiente propício para a educação e o crescimento dos filhos. O matrimônio revela a vocação para o amor e a comunhão, que é a vocação do ser humano, amor e a comunhão. Alguns por meio do matrimônio, outros por meio do, do sacerdócio, estão amando, estão comungando, mas de uma forma diferente, né? Amor e a formação de uma comunidade de pessoas. Então, o matrimônio também tem essa questão de ser uma formação de uma comunidade de pessoas. É um espaço de comunhão que vai contrário ao que nós estamos vivendo hoje em dia, que é a mentalidade individualista. A família contraria a mentalidade de eficiência e funcionalidade. A família não é uma empresa. Então, a família ela se baseia mais no amor, né? E nessa comunidade fraterna de pessoas na qual às vezes uma pessoa tem uma deficiência, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade, às vezes alguém sofre um acidente e fica impossibilitado até de andar. Às vezes uma pessoa uma das crianças tem autismo, ou então tem uma síndrome de Down, ou então um idoso que já está na situação de acamado, ou com as suas faculdades mentais já um pouco prejudicadas. Então, a família não vai abandonar essas pessoas. Então, ela contraria, essa instituição família contraria a mentalidade de eficiência e funcionalidade, porque mesmo sendo ineficiente, o familiar continua sendo familiar. Mesmo tendo perdido suas capacidades, algumas capacidades funcionais, o familiar continua sendo familiar, né? E mesmo após a morte, o pai continua sendo o pai. A mãe continua sendo a mãe. Então a família vai além da mentalidade mecanicista de funcionalidade e eficiência. Não se pode esquecer dos anciãos na família, né? Deve-se cuidar dos anciãos com o mesmo amor como a gente cuida com os outros, principalmente por causa dessa questão que a família eh, não deve se preocupar com essa mentalidade de eficiência e funcionalidade. E o cuidado ao ancião deve ser visto como uma forma de retribuição, como uma forma de sacrifício em união com os sacrifícios de Jesus, como uma forma de reconhecimento pela história de vida da pessoa que está sendo cuidada. E se Deus quis preservar essa pessoa, mesmo que a história de vida dela não seja boa, mas se Deus quis preservar essa pessoa até aquela idade avançada e colocou na família de uma determinada pessoa, é porque ele quer fazer com que os dois, né, tanto o ancião quanto quem cuida do ancião, que eles se desenvolvam no amor para que possam alcançar uma elevada espiritualidade por meio dessa penitência, desse sofrimento que às vezes é cuidar dos anciãos mais debilitados, né? Cabe ao homem e à mulher reconhecer e aceitar a identidade sexual. O que significa isso? Significa dizer que o homem tem que ser o homem da casa, a mulher tem que ser a mulher da casa, e que eles não devem ficar competindo entre si. Pelo contrário, eles vão se complementar e não se degladiar para ver quem é que faz mais, por exemplo. Quem fica como se fosse uma disputa de quem contribui mais. Só se for uma voluntária servidão, que é o que o casamento é, né? É uma voluntária servidão àquela pessoa que você se consagrou perante Deus para permanecer o resto da vida junto. Introdução do divórcio na nossa legislação alimenta uma visão relativista do laço conjugal. E a igreja é contra o divórcio. Então, todos esses pontos até aqui, né, eu concordo com a doutrina social da igreja. Só trazendo um pouco, voltando um pouco ali para não esquecer dos anciãos, não é só a questão do cuidado, né? Mas também a questão de fazê-los se sentir importante.
contando uma história para os mais novos. O meu avô, a gente pedia para ele limpar os ventiladores. Quando quebrava o ventilador, ou então quando o ventilador estava muito sujo, a gente mandava lá pro meu avô para ele consertar os ventiladores, porque a gente sabia que ele estava se sentindo útil dessa forma. Consertava a bicicleta, e aí ele se sentia uma pessoa que ainda era, que ainda tinha sentido, né? Continuando. A igreja não abandona os que se divorciam e tornam a se casar. Claro que a igreja ela estimula isso. Mas as pessoas que se divorciam e tornam a se casar, a igreja pede que elas continuem lendo a palavra, que elas, que ela continue indo às missas, que ela continue realizando as suas devoções, para que, quem sabe, com a graça, ela consiga retornar ao seio da igreja, né, consiga ajustar a sua situação para aquilo que a regra, que a lei de Deus é, estabeleceu e obtenha novamente a graça. Mas no final a gente nunca vai deixar de rezar, mesmo por aqueles que se divorciam e tornam a se casar, e porque quem sabe no final das contas quem vai ou não se salvar é Deus. Mas a igreja fala que essas pessoas precisam manter a sua vida de oração, a sua vida de religião, a sua vida sacramental, até naquilo que podem, né? Não podem se confessar e nem podem comungar, mas as outras devoções elas podem fazer. E também podem participar da missa. Uniões de fato baseiam-se na falsa concepção de liberdade dos indivíduos. O que é essa união de fato? A união de fato é o amaziamento, é quando as duas pessoas se juntam, né? Então, a igreja fala que essa união, não, vamos nos amigar. Isso daí se baseia na falsa concepção de liberdade dos indivíduos. O indivíduo ele é livre, como a igreja sempre fala, é livre para ter responsabilidade, livre com responsabilidade. Então, essa liberdade para se juntar e depois se separar, que é uma liberdade sem responsabilidade, a igreja não aprova de jeito nenhum. É incongruente a pretensão de atribuir uma realidade conjugal à união entre pessoas do mesmo sexo. Então não há realidade conjugal entre homossexuais. Inclusive, ah, esse tipo de pecado, o pecado contra a impureza, contra a pureza e contra a natureza, esse tipo de pecado é pecado que clama, né, a justiça do céu, clama a vingança do céu. É um dos pecados mais graves que tem, né? Então, não dá para atribuir, dizer que dois homens ou duas mulheres são iguais a um casal, porque não são. Até por quê? Porque falta, primeiro, quais são os motivos por que é incongruente essa pretensão de atribuir isso aí? Primeiro, porque Deus não quis assim, Deus quis que fosse homem e mulher. Segundo, porque não há complementaridade que a gente falou entre homem e mulher. O homem sendo a parte mais viril, a parte mais organizacional, a parte mais matemática, e a mulher sendo a parte mais afetiva, a parte mais é, de relações pessoais, a parte mais acolhedora, e a complementariedade natural que existe entre homem e mulher. Nos homossexuais não ocorre isso. E por terceiro motivo, que não procria. A família, o casal, ele se une como Deus mandou, para que sejam, para que seja fecundo, né? E os homossexuais não podem procriar. Então, por esses três motivos, não faz nem sentido atribuir essa realidade conjugal à união entre pessoas do mesmo sexo. A solidez do núcleo familiar deve ser defendida pela sociedade em sua legislação. Então, deve ser favorecida a permanência do casal e de sua prole unidos no núcleo familiar por meio da legislação. Um exemplo a doutrina social da igreja traz é o salário família, por exemplo. O salário família deveria servir de estímulo para a manutenção do núcleo familiar. Claro que não se trata apenas de um estímulo financeiro. Existem outras maneiras de, de defender o núcleo familiar
perante a sociedade, sua legislação. Por exemplo, com as próprias políticas públicas. Marcha para a Vida, ou a procissão de Corpus Christi, não recebe o apoio do Estado. Agora, a marcha de pessoas que não que querem depravar o negócio, isso aí recebe dinheiro público. Carnaval, que quer depravar a família, recebe dinheiro público. E assim por diante. Então a família é o santuário da vida. Por quê? Porque a família ela contribui com a paternidade e maternidade responsável. Porque a partir do momento que eles estão casados e eles estão abertos à vida, eles têm aquela liberdade, né, de, de se relacionar sexualmente e acabam também, eventualmente, por ter filhos. E essa paternidade e essa maternidade, ela se torna responsável a partir de um generoso acolhimento da vida. A partir do momento em que a pessoa não vê um filho como um fardo, como uma coisa que não deveria ter acontecido com ela, ou como um castigo. E tem gente que vê isso, tem mulher que vê o filho como se fosse uma espécie de maldição, né? Que tudo se reclama por causa do filho. E não percebe que a sua vida mudou, o centro da sua vida deixou de ser ela, a pessoa, e passou a ser o filho. E ela quer viver do mesmo jeito que vivia antes do filho, quer viver após ter o filho. E não é assim. A paternidade e a maternidade responsável, após o nascimento dos filhos, o centro das atenções dos pais tem que estar voltado para os filhos. A esterilização e o aborto são ilícitos morais. O aborto é um assassinato, né, de uma criança indefesa. A esterilização é o fechamento para a vida. É não querer a responsabilidade e não querer a missão que foi dada por Deus de estar aberto à vida, de ser fecundo e de se reproduzir. Rejeitar a contracepção e recorrer a métodos naturais de regulação da fertilidade é sinal de respeito e acolhimento. A contracepção no casal, ela, os métodos anticoncepcionais, a maioria se baseia em microabortos. Então é feito a fecundação do óvulo e o anticoncepcional ele acaba abortando o bebê que foi fecundado. Então rejeitar a contracepção, ela ela é uma espécie é uma forma de respeito e de acolhimento. E até porque alguns casais realizam a utilização do contraceptivo para não interromper o período de relações. Mas isso é uma maneira muito forçada de manter um relacionamento. Se o seu relacionamento se mantém apenas por causa dos seus intercoitos, né, das suas relações sexuais, tem muita coisa errada no seu relacionamento. Não necessariamente a relação sexual é algo que vem como consequência natural da saudável vida do seu casamento. Rejeitar a contracepção, né, e recorrer aos métodos naturais de regulação da fertilidade, que é o quê? É o relógio biológico da mulher. Então é sinal de você respeita a mulher, respeita o corpo dela. Né? Técnicas reprodutivas, clonagem humana. A igreja é contra as técnicas reprodutivas porque ela tira aquele papel de intimidade que tem que ter na hora da procriação. Também a técnica reprodutiva, como por exemplo a fertilização in vitro, a barriga de aluguel e os outros lá que são citados, essas técnicas reprodutivas, elas exigem também a masturbação do homem. Além disso, ela, elas descartam os óvulos, os óvulos não, elas descartam os bebezinhos, né, os óvulos fecundados, que são, que são excedentes, eles descartam, ou seja, é uma morte. Eles separam o óvulo
que vai ser utilizado e descartam os outros, ou deixam congelado, mas isso é eticamente imoral, né? Com relação à clonagem humana, a igreja ela é contrária também. Inclusive, existe uma clonagem humana que se reproduz o ser humano em laboratório, bota-se lá o embrião, e desse embrião tira-se as células para produzir o órgão que há uma necessidade, a fim de salvar o primeiro ser humano que foi clonado. Só que a igreja é contra por essa imoralidade, já que a gente só contando a gente já sabe que é uma imoralidade, e também porque o embrião vai morrer. Então, é uma outra forma de assassinato. Considerar a dimensão física e espiritual da procriação. Então, não se trata apenas de colocar uma criança no mundo e fazer ela crescer de uma maneira, né, dar recursos para ela crescer. Tem que haver a preocupação espiritual com o desenvolvimento espiritual e desde o início. Não existe esse negócio de deixar crescer para depois a criança escolher a sua religião. Se a gente já sabe qual é a religião correta, que é a religião católica, é igual escrever e ler. A gente bota a criança para escrever, para ler desde pequenininho, porque a gente já sabe qual é a língua que ela vai usar. E a religião é a mesma coisa, a gente já sabe qual é a certa. É a religião católica. Se a pessoa vai deixar para a criança escolher depois, significa que nem ela mesma tem a certeza de que a religião que ela segue é a verdadeira. E ela, infelizmente, não é uma católica. Ela se diz católica, mas não é católica. Ela tem todos os predicados para se tornar uma católica, mas agindo dessa forma, ela não está agindo como uma católica, não. Família numerosa, direito à assistência e acolhimento. Então, a doutrina social da igreja, ela estimula a família numerosa e diz que a família numerosa tem direito, sim, a uma assistência do Estado, assistência tanto na parte de saúde como na parte de educação, de uma parte financeira e ao acolhimento, não ser discriminada por ter muitos filhos, que é o que acontece em geral, até mesmo nos meios da Igreja Católica. Às vezes as pessoas na minha paróquia não, na minha paróquia há muitas famílias numerosas, acima de 4, de 5 filhos. Mas nas outras igrejas eu vejo que se chega uma pessoa com 3, 4 filhos, a pessoa não quis parar não, né? E aí começa essas brincadeirinhas que acabam sendo uma espécie de dizer que não concorda com a família numerosa. Tarefa educativa e o respeito à dignidade da criança. Então a família tem um papel de formar o homem para a plenitude da sua dignidade pessoal. A plenitude é a formação física, a formação moral, uma formação social, uma formação psicológica, uma formação espiritual e uma formação intelectual também. Então esses cinco aspectos eles tornam a formação do homem plena. É claro que o mais importante de todos é a mais importante de todas é a formação espiritual. E o restante também vai sendo adquirido. Mas se uma pessoa tem deficiência nos outros aspectos, mas espiritualmente ela é uma santa, o que importa? Né? O que importa para a gente que é católico é que a pessoa vai conseguir a sua santidade e vai viver eternamente adorando Deus lá no céu, junto com os outros santos. Ajudar a crescer na liberdade e na responsabilidade. Então, essa palavra liberdade sempre vem acompanhada com a responsabilidade na doutrina social da igreja, porque a família ela ajuda a criança a perceber que as ações dela têm consequências. Então, ela é livre para realizar as suas ações, mas quando dá algum problema, ela vai responder, vai ficar de castigo, vai pedir desculpa, vai escrever tantas vezes no caderno que não deve fazer tal coisa, e assim por diante. O direito dever dos pais de educar os filhos é essencial. Então, o Estado e a sociedade têm que respeitar esse direito dever dos pais de educar os filhos. E os pais têm o direito também de se reunirem e montarem escolas, né? E essas escolas, as escolas devem devem receber incentivos financeiros para as escolas que não são estatais, porque as escolas estatais nem sempre atendem
aos requisitos que os pais demandam, né? Na verdade, é uma escola pasteurizada, muitas vezes, ou 100% das vezes, de ideologia que não é adequada para a criança, e aí os pais poderiam se reunir para formar uma escola, para montar uma escola, e essa escola deveria ter a subvenção econômica do governo. Exigência a respeito, exigência de respeito à dignidade das crianças. Então as crianças, elas não podem ser tratadas apenas como brinquedo. Elas têm que ser tratadas como seres humanos em desenvolvimento. E esse respeito à dignidade das crianças tem a ver para não xingar as crianças, não, elas precisam de um ambiente saudável, elas precisam de, de atividades que desenvolvam a sua personalidade e esse respeito à sua dignidade tem que vir desde de todo mundo que participa da família, né? E reconhecer o valor social da infância. Infelizmente, em muitos países ainda tem um trabalho infantil exagerado. Então, a doutrina social da igreja ela não é contra o trabalho infantil, ela é contra os abusos que ocorrem no trabalho infantil. A doutrina social da igreja vê que, em muitos casos, o trabalho infantil educa e ajuda a desenvolver a criança, né? Mas quando se trata de trabalho escravo, quando se trata de trabalho sem condições, quando se trata de trabalho que exige mais do que a criança poderia realmente dar, e aí a igreja ela condena esse tipo de exploração infantil. E aí uma infância saudável, né? É uma infância que vai repercutir por toda a vida. Um homem saudável é uma criança que cresceu num ambiente saudável ou então que conseguiu, de alguma forma, pela graça divina, se proteger da insalubridade de onde vivia. Protagonista da vida social. A família é protagonista da vida social. Então, por, protagonista essencial da vida econômica. Não pela lógica do mercado, mas pela lógica da partilha e da solidariedade entre as gerações. Por que ele é protagonista essencial da vida econômica? Primeiro, porque a família gera emprego. Tem o pai para trabalhar, tem os filhos, tem a mãe. A família capacita os mais novos para trabalhar. Porque quem paga a capacitação dos mais novos para trabalhar é a família. A família empreende. Existem muitas empresas familiares pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E a família, ela também consome. Então o pai consome uma coisa, o filho tem outras demandas, a mãe tem outras demandas e assim por diante. Então por isso que ela é protagonista essencial da vida econômica. Na verdade é protagonista da vida social, porque também há relação com as outras famílias, há relação com os outros seres humanos. É uma rede de apoio aos membros. Quando um não está tão bem, o outro apoia e assim por diante. Propriedade e a existência da família. A propriedade é defendida respeitando o princípio da distribuição universal dos bens. A propriedade privada ela é defendida pela Igreja Católica porque ela garante uma certa estabilidade, ela garante uma estabilidade, né? Ou uma certa estabilidade, porque realmente a gente só pode se garantir em Deus, mas ela garante uma certa estabilidade à família, a questão material da família, que é aí por meio dessa estabilidade material, pode-se buscar outras, outros objetivos, além da parte material, né? Então, e também é uma forma de conectar essa solidariedade entre as gerações que foi falado aqui no primeiro item. Essa solidariedade, o pai junta dinheiro para deixar para o filho a parte depois que morre. Isso é natural, isso é até prazeroso. Eu lembro que o meu pai falava isso para mim e eu falava, não, pai, pode usufruir dos seus bens à vontade. E hoje eu percebo que eu também tenho vontade de fazer isso, de deixar bens para as gerações futuras, para minha filha. A solidariedade dentro da família é fundamental para enfrentar os desafios sociais e econômicos. Às vezes a família enfrenta uma perda,
de um parente, às vezes ela enfrenta uma, um desemprego, às vezes ela enfrenta uma, uma doença. E dentro da família, essa rede de apoio que foi citada anteriormente, ela se torna uma rede de solidariedade, que é fundamental para enfrentar esses problemas da nossa vida. Solidariedade familiar e o suporte social. O trabalho da mulher em família. Então a igreja ela fala que a mulher pode trabalhar, pode contribuir com o marido, mas ela tem que ver que a tarefa essencial dela é a maternidade, que é uma tarefa importantíssima, que é cuidar, que é fazer desenvolver na criança o espírito dela, fazer com que ela se desenvolva espiritualmente, socialmente, na verdade em todos os aspectos. A mãe é um elemento, eu acho que é o elemento mais importante na vida de todos nós, depois de Jesus e de Deus, né, claro. Mas a mãe é aquela que é a nossa referência, é aquela que a gente chama, que os soldados chamam quando estão morrendo nos filmes, chamam pelas mães, né, nos filmes de guerra. E a mulher, ela pode trabalhar, mas quando esse trabalho compromete a sua missão mais sublime, a sua missão mais excelsa, que é cuidar de almas, aí ela tem que verificar se o preço vale a pena, né? Mas a igreja diz que sim, a mulher pode trabalhar se ela quiser e que é bem-vinda, né, essa contribuição da mulher na renda familiar. Até por uma questão de dar também uma certa, uma certa independência, mas de tal forma que ela não possa comprometer a missão dela dentro da família. E a doutrina nos chama para o retorno ao princípio da subsidiariedade, sendo necessário o pré-requisito da identidade da família. Então, quando se fala de respeitar a família, quando se fala em família na doutrina social da igreja, se fala em pai, mãe e filhos. Se uma família ela não tem a figura do pai, é como uma pessoa que perdeu o braço. Continua sendo uma pessoa, mas ela vai estar com a sua funcionalidade reduzida. Então, uma criança que nasce sem a referência materna, ela vai ter mais dificuldade para se desenvolver, para ter referências nesse sentido, para saber o que é um homem. Se for um menino, como é que ele vai saber como se comportar se a referência dele não está presente? E além disso, quando está presente e faz tudo errado, como é que a pessoa vai ter essa referência? Se é uma menina, ela vai procurar casar com quem, se ela não tem uma referência do que é um homem? E quando o homem faz tudo errado dentro de casa, qual é a referência de homem que ela vai ter? Então, o pré-requisito da identidade da família é esse. A identidade da família é homem, mulher e filhos. Essa é a família. E o princípio da subsidiariedade tem que respeitar essa família. Claro que as circunstâncias da vida trazem essas diferenças, essas questões que pode ter uma mãe que não seja casada. Mas aí não é aquilo que se deve estimular. O que se deve estimular, o que se deve apoiar, o que se deve é, realizar as políticas sociais para favorecer é a família normal. E aí, por isso que a doutrina social da igreja fala que é necessário, antes de retornar ao princípio da subsidiariedade, é necessário que se saiba o que é uma família, para poder respeitar aquilo que a gente tá falando. Relação da família com a economia e o trabalho. Então, a família influencia diretamente a economia ao formar indivíduos capazes de contribuir com o seu trabalho, como eu falei anteriormente, produz riqueza, porque os membros da família trabalham, às vezes tem até empresas grandes que são empresas familiares. As maiores empresas, as maiores riquezas do mundo, que são os Rothschild, os Rothschild, tem e os outros, eu só lembro dos Rothschild. São famílias. E eles fazem questão de manter dentro da família, né? E promove o desenvolvimento social.
É a família que vai capacitando o ser humano para trabalhar, vai capacitando o ser humano para se relacionar com os outros e vai capacitando o ser humano para ser realmente humano, aquele humano afetivo que, que tem aquele lado espiritual que se sobressai. Ela, a família, né, é ao mesmo tempo sujeito e destinatário da atividade econômica. Como eu falei, ela produz riqueza e ao mesmo tempo consome também, exercendo papel fundamental no equilíbrio entre trabalho, consumo e solidariedade social. Então, trabalho é o equilíbrio do trabalho, consumo e com aquela riqueza que ela produz, ela também exerce a sua solidariedade social, que eu chamaria mais de caridade mesmo. A família é chamada a ser caridosa, né? Então, o próximo capítulo seria o trabalho humano, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, até para não ficar um vídeo muito longo. Então, como conclusão, o que a gente pode dizer é que a família na doutrina social da igreja, ela tem um aspecto bem definido, que é pai, homem, mulher e filhos, né? Tem uma relevância crucial dentro da sociedade e tem a primazia diante de qualquer outra instituição que existe na sociedade. Todas as instituições, elas se expandem a partir da família e devem respeitar esse núcleo familiar como uma forma de sobreviver à própria sociedade de maneira saudável. Então, fico aqui, deixo o meu abraço a todos e muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você acompanhou, bota aí também um aviso aí, que da outra vez eu, eu pedi para botar e as pessoas colocaram e eu agradeço de coração. Tá? Principalmente ao Marco Aurélio, Marcão, que foi o primeiro. Claro, teve outras pessoas, acho que teve a minha esposa também, até que demorou minha esposa para assistir, mas teve outras pessoas e o Marcão foi o primeiro que botou o comentário lá e eu agradeço de coração. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.